Tem um movimento que está rolando no mercado de trabalho brasileiro que está impactando muitas pessoas, mas ninguém se deu conta disso ainda. A Associação Brasileira de Consultores divulgou um relatório com algumas tendências, dizendo que praticamente 50% dos executivos qualificados hoje no mercado de trabalho, eles vão passar a atuar por conta própria por meio de consultorias. Esse mesmo relatório ele mostrou uma tendência de crescimento a cada ano em torno de 6% dos profissionais que passam a ser consultores, ou seja, esses profissionais que possuem muito tempo de trabalho numa empresa, que possuem muito tempo de experiência, vendendo seu conhecimento e consultoria. E esse mercado ele vai girar em torno de 10 bilhões até 2034. E o Brasil é o país da América Latina que lidera esse ranking. Tá, e como que se deu isso na prática, né? Em que momento que houve uma virada de chave no Brasil para que de repente houvesse uma avalanche de consultores e isso consequentemente ampliasse esses números? Então foi um movimento que acabou rolando dos dois lados, né? Então a partir da pandemia, as empresas começaram a ter cultura, viram que dava para trabalhar remotamente, o faturamento não foi impactado por conta disso e os profissionais passaram a migrar também, utilizar o online para o trabalho. E isso fez com que houvesse uma migração muito grande para profissionais que eram experientes e tinham muito conhecimento passassem a atuar por conta própria. Bom, esse novo modelo alugou um triplex na cabeça tanto das empresas quanto dos profissionais. As empresas passaram a entender assim, bom, eu não preciso ter um profissional no meu time de forma fixa, sendo que eu posso contratar ele por projeto, por exemplo, é a tal da terceirização. Mas isso fez com que funcionasse muito bem para os profissionais, porque eles passaram a ter muito mais autonomia, trabalhar por projetos, por exemplo, né? Em vez de ser fixo numa empresa, eles passaram a atuar com várias empresas dentro da sua área de atuação. E isso desencadeou todo um novo mercado, até porque para as empresas eles passaram a ter profissionais que iam trazer muito mais resolução para problemas específicos, para projetos específicos e para os profissionais mais autonomia. E prova disso foi um levantamento feito pela Infomoney que mostrou que houve um crescimento de 28% do número de profissionais que deixaram o mundo corporativo para atuar com consultoria. Então houve um boom desses profissionais e, consequentemente, as empresas também estão se beneficiando dos seus serviços. Esse crescimento de 28% de profissionais que se tornaram consultores, e em reais ele representa 9 trilhões no Brasil. Ou seja, esse número é correspondente à somatória total do patrimônio individual de consultores que passaram a atender não somente empresas, mas também o cliente final, principalmente na área financeira, ou seja, pessoas que buscam por consultoria financeira, elas querem de alguma forma se reestruturar ou fazer investimentos, e isso já é uma teoria minha. Então, como o brasileiro ele não possui educação financeira desde sempre, a gente sabe que nas escolas, ensino básico, a educação financeira ela peca muito, e isso tem que ser ensinado geralmente pelos pais, enfim. Ou seja, pelo fato dos brasileiros crescerem sem educação financeira, isso faz com que haja uma ponte muito grande de quem é consultor financeiro para orientar essas pessoas que necessitam de algum tipo de orientação financeira para sair do vermelho, por exemplo, ou que precisa de orientação para investimento. Enfim, são inúmeros os motivos, mas o importante é a gente entender que esse mercado de consultoria para a área financeira está em crescente. Mas se a gente não considerar somente o mercado financeiro, a gente também pode considerar outros mercados em ascensão. Ou seja, hoje praticamente 57% dos brasileiros não contam com nenhum tipo de consultoria financeira. Eles vão na cara e na coragem fazer investimentos sem conhecimento e isso faz com que exista muito risco nesse processo. Então as pessoas começaram a identificar que é muito mais fácil você pagar R$250, por exemplo, na sessão para falar com um consultor financeiro do que ele ter que contar com uma consultoria grande, uma consultoria parruda, que até então eram as que dominavam o mercado. Então hoje o fato de existirem microconsultorias, ou seja, consultores independentes que oferecem sessões individuais, você não precisa contratar grandes pacotes, fazer grandes investimentos, mas que você tenha uma orientação assertiva sobre o investimento, é muito mais assertivo do que antigamente, quando a gente só podia contar com essas consultorias grandes e a gente tinha que contratar meses de projetos. Resumindo, o que eu quero trazer de reflexão aqui? Estuda esse mercado de consultoria porque ele está crescendo cada vez mais, a demanda está crescendo cada vez mais. Não só empresas B2B, mas o B2C também está cada vez mais necessitando de pessoas que orientam, pessoas que conseguem resolver um problema específico, mas assim, a toque de caixa, jogo rápido, sem a gente ter aquele modelo antigo de consultorias que cobravam por meses de projeto, consultorias extremamente caras. Então hoje, com R$100, 200, R$500, você consegue falar com uma pessoa que vai na jugular, ela vai resolver o seu problema
Independentemente do segmento, são as microconsultorias e as consultorias independentes que hoje estão fomentando esse mercado. E isso pode fazer com que você rentabilize muito mais a sua experiência e o seu conhecimento.